Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal de Física do Professor Drico. Na aula de hoje, aula número 13, ainda estaremos estudando o efeito magnético da corrente elétrica, ok? Então, nós ainda estamos vendo, né, só para deixar bem claro, campos e forças eletromagnéticas, só que agora parte 2, tudo bem? Então, vamos lá. Antes de mais nada, quais são as habilidades que, ao término da aula, vocês deverão ter desenvolvido? Primeira habilidade é relacionar a variação do fluxo do campo magnético em uma bobina com a geração da corrente elétrica no fio condutor. Então, esta é a primeira habilidade, que seria interessante, ao término da aula, vocês estarem relacionando, ok? Tá aí, ó. Segunda habilidade, compreender a relação entre o número de espiras da bobina e a intensidade da corrente elétrica. Tá aí. Terceira habilidade, analisar as finalidades práticas do eletromagnetismo em nosso cotidiano. Bom, então vamos à aula. Então essa aula ela já começa com uma atividade prática, pessoal. Então, que atividade que é essa? Antes de mais nada, o que nós iremos fazer? Se você quiser fazer essa atividade em casa, você pare este vídeo, providencie os materiais para que você possa estar fazendo. Então, para a nossa atividade prática, nós estaremos usando um fio de cobre esmaltado, aproximadamente 8 metros, número 25, ok? Se você chegar no depósito e pedir dessa forma, o cara que te atendeu ele vai saber, ok? Um ímã em forma de barra, um galvanômetro ou multímetro, ok? Aí o que ele pede? Faz uma montagem, né, dá 300 voltas com fio. Como modelo, para você não ficar fazendo voltas maiores ou menores, você pode usar um cano PVC para fazer o molde, ok? Aí lixa as pontas da bobina, do fio, e aí você conecta no multímetro. Aí você coloca no menor fundo de escala possível, ok? E depois o que você percebe? Você vai observar se tem indicação de corrente elétrica no multímetro. Daí você retira e coloca o ímã dentro da espiral, fazendo esse movimento várias vezes. E fica de olho no multímetro para ver o que acontece. Bom, por uma questão prática, para não estar fazendo aqui com vocês, nós estaremos utilizando um simulador, ok? Que é a mesma coisa, só que eu vou estar fazendo tudo online. Então, antes de mais nada, eu vou estar mostrando para vocês aqui esse simulador. Então, vou sair aqui da apresentação rapidinho. Vamos lá no simulador. O simulador é esse daqui, ó. É o fio enrolado. Não sei se eu consigo tirar essa lâmpada aqui, eu acho que ainda não. Mas tudo bem. Então, o que eu vou fazer, ó? Aqui eu tenho as voltas do meu fio, ele está conectado já no multímetro. Tem uma lâmpada aqui, ok? Eu vou pegar esse ímã, ó. O que acontece? Eu vou colocar ele aqui. Presta atenção no multímetro lá, ó. Observa que ele já deu uma mexidinha, ó. Agora eu vou dar uma leve paradinha nele aqui, ó. Voltou para o zero. Agora eu vou tirar ele, presta atenção no multímetro. O que está acontecendo? Ok. Bom, agora só para vocês entenderem melhor, eu vou acrescentar as linhas de campo que o ímã gera. Ó. Acrescentando as linhas de campo. Ó, eu vou fazer o mesmo movimento, eu vou aproximar ele. Parei. Agora eu vou tirar ele. Agora eu vou inverter a polaridade do ímã. Presta atenção lá no multímetro. Ó, você vai observar que a indicação no multímetro vai dar no sentido oposto ao que estava dando antes. Por quê? Porque eu inverti a polaridade. Só que quando eu paro, ele volta para o zero. Tirando novamente, ele vai para o outro lado. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma espira menor aqui, ó, que tem metade do número de voltas. Ó, vamos ver o que acontece. Ó. Tá vendo que é bem fraquinho? Porque eu reduzi a minha espira. A velocidade com que eu faço o movimento, ela também interfere, ok? Olha aqui, ó, a diferença aqui. Ó. Ó.
Então eu estou indo e voltando, fazendo esse movimento. Então o que está acontecendo aqui? As linhas de campo magnético, quando eu vou, elas aumentam a intensidade dentro da espira, fazendo com que os elétrons circulem, gerando o quê? Uma corrente elétrica e automaticamente uma DDP. Aqui eu tenho 4 voltas. Se eu fizer com 2 voltas, ó, fica mais lento. Tá vendo? Olha lá. Olha a diferença aqui. Ó. Observa o próprio brilho da lâmpada te fala isso, ok? Então acho que nós já exploramos bastante esse simulador aqui. Aqui eu acho que não consigo fazer mais nada. Então vamos voltar lá para o PowerPoint, ok? Então aqui está a minha atividade. Vamos responder os exercícios agora. O ímã provocou alguma alteração na leitura do galvanômetro ou multímetro? Nós acabamos de ver que sim, né? Explique, em caso afirmativo, explique por que ocorreu essa alteração. Na verdade, ocorreu essa alteração porque as linhas de campo magnético, ok, elas aumentaram, né, quando se aproximam do ímã, e isso faz com que da bobina, perdão, isso gere uma corrente elétrica que nós chamamos de corrente induzida. Isso é importante. Okay? E essa corrente induzida que vai fazer o quê? O ponteiro do galvanômetro mexer. Tá? Se você aumentar a frequência do movimento do ímã, o que ocorre com a leitura do galvanômetro ou multímetro? Nós vimos que também aumenta, né? Então, ao aumentar a frequência, um dos indicativos, né, além do ponteiro, foi o brilho da lâmpada. Então, a lâmpada ficou bem forte, né? Quanto maior a frequência, maior a corrente induzida gerada. Essa corrente elétrica permite acender uma lâmpada de baixa potência? Acabamos de ver que sim, né? Aumente o número de espiras da bobina. O que acontece com a leitura do galvanômetro ou multímetro? Ao aumentar o número de espiras, a leitura também aumenta, tá? A DDP fica maior. Um campo magnético pode gerar uma corrente elétrica? Essa é a conclusão desse experimento, né? Então, através não é só um campo, na verdade é uma variação de um campo magnético. Quando eu fico indo e voltando, eu estou variando o fluxo do campo magnético. Essa variação do fluxo magnético é capaz de gerar uma corrente induzida. Tudo bem? Continuando. Aí, olha que bacana, gente. Se você parar para pensar o que nós estudamos, nós vimos que uma corrente elétrica gera um campo magnético. E agora o que nós estamos vendo? Que a variação de um campo magnético também gera uma corrente elétrica. Observa como os fenômenos estão intrinsecamente entrelaçados, né? Uma coisa gera a outra, né? Muito bacana pensar dessa maneira. Descreva o sentido da corrente elétrica induzida quando o ímã se aproxima e se afasta da bobina, conforme mostra a figura abaixo. Vamos lá para a figura. Ó. Então, aqui tem algumas regrinhas importantes. Se está se aproximando o polo sul, vai gerar corrente em um dado sentido. Se está se aproximando o polo norte, gera corrente num outro sentido. Então, quem que vai me dizer isso? É uma regra que isso já é adotado, né? Essa regra, ela é chamada a lei de Lenz, ok? Que ele que identificou isso. Então, quando o ímã se aproxima, o fluxo do campo magnético aumenta. Induz uma corrente no sentido anti-horário. Aqui você pode usar aquela regrinha da mão direita, ok? Que nós vimos em aulas anteriores. Para quem olha a bobina na perspectiva do ímã. Essa corrente vai gerar o quê? Um campo contrário àquela variação. Ao se afastar, depois de ter passado pela bobina, o fluxo do campo magnético do ímã que passa pela bobina diminui, o que induz uma corrente no sentido anti-horário. Essa corrente produzirá um campo magnético novamente contrário àquela variação, ou seja, o efeito sempre minimiza a causa. Então, é a lei de Lenz, né? Resumindo, ó, quando você está aproximando, é como se surgisse um polo nessa espira, que não quisesse que se aproxima, ok? Como se surgisse um polo sul na espira. Quando você afasta, ela não quer que você afaste. É como se invertesse o sentido e aí surgisse um polo norte nessa espira. É por isso que esse tipo de movimento aqui gera uma corrente induzida, que é uma corrente alternada. Esse mesmo efeito, pessoal, ele pode explicar, por exemplo, a geração de energia nas usinas hidrelétricas. Tudo bem? Olha que bacana. Então, tá aí, ó. A nossa experiência foi essa, né? Aproximar o ímã da bobina e ver a alteração no galvanômetro. Caso eu afaste, essa linha aqui
Se eu fizesse o movimento de afastar o ímã, essa linha aqui, ela viria para cá, ok? Então, esse ponteiro de indicação, ele iria no outro sentido. Então, ela ficaria como? Indo e voltando. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Isso indica o que? Uma corrente alternada, ok? Então, tá aí o que acontece. Esse é o efeito magnético que você vai observar tanto no ímã, que são as linhas de campo, né, do ímã, e aqui são as linhas de campo da espira. Bom, para saber mais, a variação do fluxo magnético e o sentido da corrente induzida. Então, onde tudo começa? Tudo começa com Ørsted, né? Então, ó, em 1820, Ørsted descobriu o quê? Que o magnetismo era produzido por correntes circulando entre fios. Mas seria possível a eletricidade ser produzida a partir do magnetismo? Então, essa pergunta aqui, ó, ela deu muito sentido para o eletromagnetismo, ok? Então, muita gente foi atrás disso daqui. Mas quem finalmente conseguiu chegar na resposta foi esse físico incrível chamado Michael Faraday. E outra pessoa também que já não é tão conhecida assim quanto Faraday é o Joseph Henry, ok? Porque os dois chegaram na mesma conclusão, porém eles não se conheciam e estavam trabalhando independente um do outro. O que eles descobriram? Que a corrente elétrica pode ser produzida por um fio, simplesmente movimentando o ímã para dentro ou para fora de espiras de uma bobina. Eles descobriram que a voltagem é causada ou induzida num circuito fechado, sempre que houver a variação de um campo magnético. Não basta ter só um campo magnético, tem que ter o quê? Uma variação. Porque se eu colocar meu ímã aqui dentro, ó, se eu colocar o ímã aqui dentro, não acontece nada. Só vai acontecer quando eu pegar esse ímã e movimentar ele para frente e para trás. Aí sim eu começo a observar o efeito da corrente induzida. Já a formulação teórica para o comportamento da corrente induzida foi dada pelo físico e químico Heinrich Lenz. Segundo essa lei, a corrente elétrica induzida de um circuito gera um campo magnético tal que se opõe à variação externa a ela, como eu já tinha dito anteriormente. O sentido de circulação da corrente, horário ou anti-horário, é dado em relação à face do enrolamento voltado para o ímã. Ó, agora, isso aqui é muito importante, pessoal. Se você puder até decorar isso aqui, melhor ainda. Quando o polo norte de um ímã se aproxima de um circuito formado por espiras circulares, a corrente gerada é no sentido anti-horário. Ó, como você está vendo aqui, ó, polo norte, sentido anti-horário. Se for o polo sul, estiver se aproximando, a corrente elétrica é gerada no sentido horário, como vocês estão vendo, tá? Então lembra, polo norte, sentido anti-horário, polo sul, sentido horário. Quando eu estudei, fazia faculdade, tinha uma professora minha que me ensinou da seguinte maneira: se você vai desenhar o polo norte para você lembrar, você faz assim, ó, o N, né? Ó, fazendo o N, quando você faz a setinha aqui nas extremidades, ó, dá sentido anti-horário, ok? O polo sul você faria assim, ó, fazendo a setinha nas extremidades, dá sentido horário, ok? Então aqui anti e aqui sentido horário, ok? Então vamos lá. Enem. Um guindaste eletromagnético de um ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucata, dependendo da intensidade da indução em seu eletroímã. O eletroímã é um dispositivo que utiliza a corrente elétrica para gerar um campo magnético, sendo geralmente construído enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferromagnético, ferro, aço, níquel, cobalto. Para aumentar a capacidade de carga do guindaste, qual característica do eletroímã pode ser reduzida? Então existe uma fórmula para você trabalhar com um solenoide, e a fórmula é essa daqui, ó. B, que é o campo magnético, ok? Que é dado em Tesla. Campo magnético, que é dado em Tesla.
é igual a μ, que é a constante de permeabilidade, vezes N, que é o número de voltas que você dá. O número de voltas está relacionado, como nós vimos, viu, gente? Sobre L, que é o comprimento do solenoide, comprimento, vezes I, que é a corrente. Ok? Então, o que você percebe, que o campo magnético, uma vez que o meio no qual o meu solenoide está imerso não muda, e para aumentar como ele quer saber, para aumentar a capacidade de carga do guindaste, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer diretamente nessa expressão aqui, ó, N sobre L, que é o número de voltas sobre o comprimento. Por quê? Porque para aumentar a intensidade do campo magnético, eu aumento o número de espiras. E aí, outra coisa que eu posso fazer também é que quando eu aumento o número de espiras, eu estou diminuindo a distância entre elas, então eu dou muito mais volta. O resultado disso é que o meu campo magnético no interior desse solenoide vai ser maior. E ao aumentar o número de espiras, automaticamente eu estou diminuindo a distância entre elas. E aí o que acontece? Eu vou potencializar o meu campo magnético. É por isso que a gente vê, né, aqueles guindastes enormes que levantam aqueles objetos. Então a resposta para essa daqui, eu já tinha até deixado aqui marcadinho, né? Resposta B. Ok? Próximo. O funcionamento de geradores de usinas hidrelétricas baseia-se no fenômeno de indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos, com o módulo da velocidade igual a v, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para a... Então, assim, ó, pensa. Se eu aproximo o ímã da espira, eu vou gerar uma corrente aqui no sentido anti-horário, certo? Então, o movimento, se você pensar que o movimento é relativo, eu também posso aproximar o quê? A espira no sentido do ímã. Então, eu vou mover a espira para a esquerda, ok? Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Ó, eu vou mover a minha espira para a esquerda, que teoricamente é como se eu movimentasse o ímã para a direita, ok? E o ímã para a direita, só que com a polaridade invertida. Por que com a polaridade invertida? Porque pela lei de Lenz, para se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, uma possibilidade é aproximar a face sul do ímã espira, movendo para a esquerda, e o ímã para a direita, com polaridade invertida em relação à inicial. Então eu giro esse ímã, ok? E aproximo esse cara para cá. Então resposta aqui, A. Vou até fazer um xizinho aqui. Marca texto. Tá aqui, ó. A espira vai para a esquerda, o ímã para a direita, só que com a polaridade invertida. Por quê? Eu quero obter uma corrente com o mesmo sentido da que eu estou vendo na figura, ok? Então na figura eu observo que o ímã está se afastando. Ó, a velocidade está nesse sentido. Então o que acontece? Aqui eu tenho um polo norte, né? Só que eu estou afastando. Então você inverte a figura. Eu não estou aproximando, eu estou afastando. Então a corrente inverte, ok? Tem uma pegadinha aqui, na verdade, né? Bom, gente. Então é isso. Essa videoaula de hoje foi bem curtinha. Muito obrigado. Até a próxima. E a ideia é a gente fazer mais alguns exercícios para fixar bem, ok? Até mais.